Fala pessoal, somos do canal O Livro Perseguido. Hoje vamos falar da história dos Nefilins, o mistério dos gigantes da Bíblia e do livro de Enoque. Quando lemos a Bíblia, poucos textos são tão misteriosos quanto o de Gênesis 6:1. Ele menciona seres chamados Nefilins, descritos como gigantes e homens de renome. Mas o que exatamente aconteceu nesse período? Como seres tão enigmáticos influenciaram a história da humanidade? Para entender essa narrativa, precisamos explorar também o livro de Enoque, um texto apócrifo que oferece detalhes adicionais. Gênesis nos apresenta um período de crescente multiplicação humana. Os homens se espalhavam pela terra, vivendo suas vidas comuns. Mas algo estranho aconteceu. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si esposas, as que escolheram. Esses filhos de Deus seriam anjos, ou talvez reis humanos poderosos. E os gigantes, chamados Nefilins, eram literalmente enormes, ou essa é apenas uma metáfora para seu poder? Para entender melhor quem eram os filhos de Deus, precisamos recorrer ao livro de Enoque. Nele, aprendemos sobre os vigilantes, um grupo de anjos enviados por Deus para observar e proteger a humanidade. Eles receberam uma missão clara: garantir a ordem no mundo. Mas, ao verem a beleza das mulheres humanas, muitos desses anjos começaram a desejar algo que não lhes era permitido. Liderados por Senjasa, eles decidiram cometer um ato de rebeldia contra Deus. Senjasa, temendo que fosse o único culpado, propôs um pacto. Ele declarou: façamos um juramento entre nós e nos comprometamos mutuamente a realizar este ato, para que ninguém recue. Assim, 200 anjos desceram ao Monte Hermon, onde selaram seu pacto. Esse momento marcou o início de uma catástrofe. Esses anjos se uniram às filhas dos homens, gerando os Nefilins. Segundo Enoque, esses seres eram gigantes em estatura, força e sabedoria. Mas, ao mesmo tempo, eram completamente corrompidos. Eles começaram a dominar a terra, espalhando violência e destruição. Os Nefilins não apenas eram fisicamente imponentes, mas também representavam uma ameaça moral e espiritual. Eles consumiam todos os recursos da terra. Seus apelos insaciáveis levaram ao colapso das civilizações primitivas. Quando não havia mais o que comer, eles começaram a devorar animais, seres humanos e até uns aos outros. Além disso, os vigilantes ensinaram à humanidade conhecimentos proibidos. Eles introduziram a fabricação de armas, promovendo guerras e derramamento de sangue. Também ensinaram astrologia, feitiçaria e o uso de poções. Esse conhecimento, que deveria permanecer oculto, corrompeu a criação divina e distorceu os propósitos de Deus para a humanidade. Com o caos se espalhando, os justos começaram a clamar a Deus. No livro de Enoque, é dito que o sangue dos inocentes clamava aos céus. Deus, ao ouvir esse clamor, decidiu agir para purificar a terra. Ele convocou os arcanjos e lhes deu missões específicas. Uriel foi enviado para alertar Noé sobre o dilúvio iminente. Miguel, o líder dos exércitos celestiais, deveria prender os vigilantes e liderar a batalha contra eles. Rafael recebeu a missão de capturar Azazel, um dos principais líderes dos anjos caídos, e aprisioná-lo em um abismo no deserto. Gabriel foi encarregado de destruir os Nefilins, incitando-os a lutar uns contra os outros até que se exterminassem. O grande dilúvio veio como um ato de purificação divina. A terra foi completamente devastada e toda a corrupção causada pelos Nefilins e pelos vigilantes foi apagada. Apenas Noé e sua família foram salvos. No entanto, o texto bíblico sugere que os Nefilins não desapareceram completamente. Gênesis 6:4 afirma que havia gigantes naqueles dias e também depois. Isso nos leva a crer que, de alguma forma, os Nefilins ou sua linhagem podem ter sobrevivido ou ressurgido após o dilúvio. Quando os israelitas exploraram a terra de Canaã, relataram a presença de gigantes. Esses gigantes, descendentes de Enaque, eram tão imensos que os espiões disseram: parecíamos gafanhotos aos nossos próprios olhos e também aos deles. Tribos como os Anaquins e os Refaíns são frequentemente associadas aos Nefilins.
Além disso, textos apócrifos e tradições orais sugerem que a influência dos nefilins pode ter continuado através de seus conhecimentos ou mesmo através de linhagens híbridas que sobreviveram. Nos dias de hoje, a história dos nefilins inspira debates teológicos, históricos e até mesmo científicos. Alguns acreditam que os nefilins foram seres extraterrestres, explicando sua força, estatura e sabedoria incomuns. Outros veem a narrativa como uma metáfora para a corrupção humana e os perigos do poder descontrolado. Arqueólogos e pesquisadores já encontraram ossadas gigantes em algumas partes do mundo, o que leva muitos a questionarem se esses restos mortais poderiam estar ligados aos nefilins. No entanto, a ciência oficial descarta essas evidências como fraudes ou mal-entendidos. A história dos nefilins nos desafia a refletir sobre os limites do poder, a moralidade e as consequências da desobediência a Deus. Ela levanta questões como: será que os nefilins eram apenas seres mitológicos ou realmente existiram? Há resquícios de sua linhagem em nosso mundo. A conclusão sobre os nefilins é que eles continuam sendo um mistério fascinante que atravessa gerações, com significados e interpretações que variam conforme o contexto histórico, cultural e religioso. No relato bíblico, eles aparecem como personagens enigmáticos associados a uma era de corrupção e decadência antes do dilúvio, sendo descritos como gigantes ou seres poderosos nascidos da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Essa descrição abre margem para múltiplas interpretações teológicas, desde a visão literal, que os considera seres híbridos de origem celestial e humana, até a simbólica, que os entende como uma metáfora para líderes opressivos ou uma humanidade que se afastava de Deus. Além disso, fontes apócrifas, como o livro de Enoque, expandem o papel dos nefilins, associando-os aos anjos caídos conhecidos como vigilantes, o que acrescenta uma dimensão sobrenatural e apocalíptica à narrativa. Essa perspectiva alimenta discussões sobre sua suposta relação com a corrupção do mundo e eventos catastróficos. Fora da esfera religiosa, os nefilins também ganharam destaque na cultura popular, sendo explorados em livros, filmes e teorias conspiratórias que tentam conectá-los a civilizações antigas, mitos de gigantes e até mesmo extraterrestres. Esse interesse contínuo demonstra o poder das narrativas bíblicas de capturar a imaginação humana e suscitar perguntas sobre os limites entre o real e o mítico. Em suma, os nefilins não são apenas uma curiosidade bíblica, mas um símbolo poderoso que reflete os mistérios da condição humana, nossas aspirações de entender o desconhecido e a complexa relação entre o divino e o terreno. Sua verdadeira natureza talvez nunca seja completamente compreendida, mas seu impacto cultural e espiritual persiste como uma prova de sua relevância atemporal. Independentemente de como interpretamos essa história, ela permanece como um dos relatos mais fascinantes e misteriosos da humanidade. Seja você religioso ou apenas curioso, os nefilins nos lembram que há muito no passado que ainda não compreendemos completamente. Se você chegou até aqui, inscreva-se no canal, deixe seu comentário e compartilhe essa história.